Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui é a irmã Carmen do canal Comentando a Palavra. Vou estar compartilhando mais uma mensagem de Deus com você, né? Essa mensagem ela está no livro de Isaías, capítulo 38. E hoje o nosso tema é a oração mais poderosa que existe. Eu não sei se você sabe, mas existe sim a oração mais poderosa. E por falar em oração, vamos orar um pouquinho aqui e agradecer a Deus aí a tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu oro a Ti, ó Deus, porque eu sei que o Senhor me ouve. Pai, alcança cada lar, cada família, abençoando, ó Deus, todos aqueles que tiverem acesso a essa mensagem, Deus. Faz com que eles se tornem, Senhor, filhos de Deus, Senhor. Os abençoa, os guarda e os livra do mal. E dá, Senhor, para cada um coração capaz, Senhor, de ser perdoador. E que seu nome seja louvado, glorificado e engrandecido. Amém. Irmãos, a gente vai contar aqui a história de Ezequias, que foi aí um dos melhores reis que existiu em Judá, tá? E aconteceu uma coisa interessante aí no meio do governo de Ezequias. Ele ficou muito doente. E a gente vai aqui para Isaías capítulo 38, onde diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso foi o profeta que disse, tá? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, ó Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Até aqui, irmãos. Então aqui a Bíblia está nos ensinando algo muito importante. Em meio às situações, às circunstâncias, a gente precisa confiar que Deus ele é nosso Deus. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador e Ele trabalha em nosso favor. Contanto que a gente vive uma vida que é agradável a Deus, independente dos nossos defeitos humanos, tá, irmãos? Porque todos nós somos seres humanos, todos nós estamos suscetíveis a erros diariamente. E aí o que acontece? Ezequias, ele está diante de uma sentença de morte, ele estava com uma doença mortal, ele manda chamar o profeta, porque o profeta poderia ali ser uma voz de Deus dando um consolo, ou então dando uma resposta de Deus para a salvação. Quando o profeta vem, o profeta é Isaías, ele realmente é a voz de Deus no meio daquele povo, no meio daquele reinado. E aí Isaías diz para ele que ele realmente morreria, que a doença dele era para a morte e que era para ele pôr em ordem a casa dele, que ele ia morrer. Terminou essa mensagem e foi embora. Ezequias, ele ficou assim, tão angustiado com aquela notícia de que realmente, né, a sentença dele seria uma sentença de morte, que ele vira para o lado, ele vira para a parede, ele ora a Deus. E aí ele fala para Deus: Deus, lembra-te do que eu fiz, lembra do meu coração diante do Senhor, lembra-se de todas as minhas obras que eu fiz para o Senhor, né? E ele fala: Senhor, lembra-te de mim. E aí ele diz aqui, aí tem aqui a oração do jeitinho que ele fez. Ele fala: andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Ou seja, Ezequias, ele tinha crédito no céu, né? E aí ele chorou muito e chorou muitíssimo, ou seja, aquele sentimento do coração de Ezequias tocou o coração de Deus, né? A gente sabe que Deus ele não resiste a um coração quebrantado, e aqui mostra que nesse momento Ezequias ele quebrantou o coração dele de uma tal maneira que o sentimento de Isaías tocou o coração de Deus. Aí antes que Isaías saísse do palácio, Deus ele fala para Isaías: volta lá,
volta lá e diz para ele que ele vai viver e que eu vou acrescentar na vida dele ainda 15 anos, né? E aí Isaías faz ali uma pasta de figos, coloca no machucado que ele tinha, né? Na enfermidade que ele tinha, e aí ele vive depois daquele acontecido mais 15 anos. Ou seja, irmãos, a oração mais poderosa que existe é a sua oração. É você clamar, é você abrir o seu coração, gente, Deus, é você ser sincero com Deus, é você falar a verdade. Não existe outra oração mais poderosa. No final, é você e Deus e mais ninguém. Então, ali eles tinham uma sentença de morte, e aí Deus responde a oração de Ezequias com uma sentença de vida, e que ele ainda teria ainda mais 15 anos de vida, ou seja, uma vida com abundância ainda, né? Mas aí ele tinha um propósito, né? O Senhor já tinha falado para ele, coloca a sua casa em ordem. Então ele não só tinha a missão de continuar o governo dele, como colocar a casa dele em ordem. A casa, eu colocaria aí um parêntese, a nossa família, né? Que é aí o nosso maior investimento na terra que nós temos hoje, né? Então, irmãos, é com essa mensagem que eu vou acabar esse vídeo de hoje. Que vocês todos sejam abençoados, orem a Deus, tenham uma comunicação sincera com Deus, abram o seu coração e sejam honestos com Deus. Fale a verdade, porque Deus ele não resiste a um coração quebrantado. Até a próxima palavra. Essa mensagem está escrita no livro de Isaías 38, tá? E vocês podem estar acompanhando essas mensagens aí, lendo esses livros. A gente está aí um pouquinho depois, está quase nos 50 já do livro de Isaías. E daqui para frente, irmãos, é bênção sobre bênção. E eu vou compartilhar aqui uma mensagem que está escrito aqui de Deus para o governo ainda de Isaías, né? E ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, e eu eleito, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará e nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz em praças. Então, aqui ele está falando das promessas de Deus. E aqui no 41:18 ele ainda diz assim: abrirei rios em lugares altos, fontes no meio de vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de águas. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, porém no deserto, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Então Deus ele está dizendo, olha, pode ir que eu vou te abençoar. Essa é uma mensagem de bênção ainda aí no governo de Ezequias, né? E eu espero que você receba aí em nome de Jesus, confie em Deus, ore a Deus, clame a Deus, e que Deus o abençoe e te guarde, te livre de todo mal, e que você tenha aí uma semana excelente e muito abençoada. A paz seja com todos e até o próximo vídeo.